Boa noite, Brasil. Boa noite, turma boa. Está começando mais uma live do Ciro Games, a minha, a sua, a nossa live do Cirão. É muito importante para nós esse espaço, encontrar com vocês, receber as críticas, as participações, as perguntas, os comentários. E a turma, né, gosta de dizer like, então dá um like aí que é importante para nós. Enfim, muito obrigado pela audiência, isso motiva muito a gente que quer sempre lutar por um Brasil melhor. E esse aqui é um pedaço de comunicação, por isso, por um Brasil melhor. Mas antes, deixa eu dar aqui uma boa noite muito especial. Boa noite, Gisele Bezerra. Boa noite, Ciro Gomes. Tudo Gostei da bem? sua camisa nova. Você que me deu. Então, boa noite, pessoal. Deixa eu lembrar aqui, de novo, mas a gente sempre fala, mas é importante lembrar que para você assistir as outras lives, essa acho que é a 12ª, 13ª. 12, né? Não, 13ª. Acho que até o final do ano são 14 lives, isso. 12 mais uma. É só ir no YouTube. Lá você encontra um material super organizado e bem bonitinho. Não só da live, mas essa série agora que o Ciro fez sobre a Petrobras. E todo o material, tem muita coisa lá. Todo dia, e fica também um convite para as outras redes, né? O Ciro todo dia entra material novo e é importante que vocês acompanhem. Tá dado o recado. Bom, então vamos em frente. Hoje nós vamos ter daqui a pouco um convidado para lá de especial. Ele é uma pessoa porque eu tenho uma imensa admiração já há algumas décadas. Já prestou grandes serviços ao Brasil, é um dos economistas mais respeitados do país. A gente concorda em alguns conceitos muito importantes e discorda em outros tantos. Mas essa discordância é sempre eu procurando aprender, porque o Armínio é estudioso. Estou falando, já adiantei, nós teremos hoje Armínio Fraga. O Armínio é um estudioso, é um homem prático, já presidiu o Banco Central do Brasil, é o grande mentor intelectual desse tripé macroeconômico, que na teoria tenta dar ao país uma estrutura de administração da economia política mais séria, mais consistente a partir do colapso que aconteceu da virada do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, eu e o Armínio temos muitas discordâncias, mas mais importante do que ouvir as nossas discordâncias é dar valor ao que nós queremos fazer aqui. Porque o Armínio pensa diferente de mim, não tem nenhuma obrigação política e deu-me a gentileza, e a nós todos brasileiros, de participar desse debate. Eu agradeço muito a ele esse privilégio que ele nos concedeu, e isso aqui é uma demonstração daquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa que as bolhas se comuniquem, nós não podemos ficar conversando só com o espelho daqueles que concordam conosco, muito menos essa característica leviana de um debate em que nós estamos nos agredindo, nos insultando, famílias se desfazendo, amigos brigando pela internet. Nós precisamos tratar de respeitar quem pensa diferente e estabelecer um grande, profundo e fecundo debate, porque o problema brasileiro é gravíssimo, na minha opinião, vamos ver o que pensa o Armínio, é a mais grave crise da história brasileira, tem aspectos econômicos, tem aspectos estruturais, tem aspectos da relação internacional do Brasil, tem aspectos políticos dramaticamente graves e complexos e, portanto, nós precisamos desesperadamente debater, valorizar a pluralidade de ideias, enfim, e eu garanto que é o que nós vamos assistir hoje com esse grande brasileiro, o meu estimado amigo Armínio Fraga. Eu não tenho dúvida. Vamos, então, para o tema do dia? Vamos para o tema do dia. Bom, como nós vamos receber um extraordinário economista do quilate, do Armínio Fraga, o tema do dia hoje não podia ser aquilo que está nos jornais nos últimos dias. O Brasil entrou em recessão técnica. O que é recessão técnica? É a riqueza do país encolher, ou seja, o PIB diminuir ao invés de crescer por 2 trimestres consecutivos. Com o último trimestre caindo 0,1%, o Brasil está oficialmente em ambiente de recessão e pior, um quadro de recessão com uma inflação ainda renitentemente muito alta. Quem está indo numa bomba de gasolina, quem está comprando gás de cozinha, e aí a política de preço da Petrobras, mas quem também está indo no supermercado, quem está indo na feira, quem está comprando comida ou ainda se esforçando para comprar comida, sabe que a inflação está muito pesada, muito alta. Então é um quadro terrível de estagnação econômica e de inflação, o que quer dizer estagflação, que é o pior dos perigos que uma economia pode experimentar.
Alguém poderia dizer que isso ainda é sequela da Covid. Infelizmente, não é não. No Brasil, nós estamos entre 33 economias que nós examinamos, as maiores economias. O Brasil está no 26º lugar como pior desempenho entre todas elas. Mesmo vizinhos nossos aqui, enquanto o Brasil cai 0,1, eu tomei nota aqui, no trimestre a Colômbia, nossa vizinha, teve um crescimento de 5,7% no mesmo período. Com a mesma dificuldade de pandemia, de saída de pandemia, de vacinação, de não vacinação, a Colômbia cresce 5,7% e o Brasil encolhe. O Chile cresceu 4,9% no trimestre. E o Peru, 3,6%, só para dar exemplos práticos de que o problema no Brasil chama-se Bolsonaro. O problema no Brasil chama-se Paulo Guedes. Não é? Essa gente que está desmontando aquilo que já era precário. Porque, se você reparar bem, nós vamos ter o Armínio para conversar sobre isso com mais detalhes e profundidade, o modelo econômico brasileiro é o mesmo desde o Fernando Henrique Cardoso. O que caracteriza esse modelo é o chamado tripé macroeconômico, campo flutuante, superávit primário, meta de inflação, mas o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão virando tudo de perna para o ar e o Brasil está na pior situação nossa e, em comparação com os outros, estamos aí em terceiro lugar como pior inflação do mundo e, já disse a vocês, 26º lugar como pior em 33 países examinados, desempenho econômico. Bolsonaro e Paulo Guedes são os grandes responsáveis, porque política de preço da Petrobras, enfim, essas coisas todas, uma política de energia no Brasil, e nós precisamos desesperadamente debater. E o que me causa uma grande perplexidade nesse momento, deixa eu dizer com o meu coração, é que uma situação desse nível de gravidade, desse nível de complexidade, o desemprego explosivo, a informalidade mais selvagem da história, a renda do povo em queda, a concentração de renda marcando em 10% das pessoas 60% da riqueza do país na mão de apenas 10% mais ricos, e os pré-candidatos não querem dizer nada. Não debatem nada, nenhum deles quer dizer como é que vai resolver o problema de trazer comida para a mesa do povo, como é que vamos enfrentar a carestia, a inflação, como é que vamos retomar o crescimento, o desenvolvimento, como é que nós vamos gerar emprego no Brasil. Isso não é razoável, você caminhar para um processo eleitoral em que a disputa é uma memória afetiva de uma coisa que jamais existiu, que é um paraíso que o Lula simula que aconteceu, a tragédia do Bolsonaro sentado nesses extremismos ideológicos e agora um cidadão que, sendo juiz político, não é, virou ministro do Bolsonaro, foi trabalhar para o estrangeiro, encheu o bolso de dólar e agora vem para o Brasil candidato, com um único tema mentiroso de combate à corrupção, porque ele mesmo é um grande corrupto, e não se sente obrigado a dizer nada. Qual é a causa do problema econômico, como é que vai resolver a situação de retomar o desenvolvimento, os empregos, enfim. De lascar, né? De lascar. O Brasil pede, exige, suplica mais transparência, mais clareza, mais objetividade. Vamos lá, Sérgio Moro. Vamos lá, seu Luiz Inácio. Vamos lá, seu Bolsonaro. Vamos debater. Não é? O Armínio está mostrando que a gente pode perfeitamente discutir sendo pessoas diferentes. Não pode se esconder e fazer de conta que não temos um gravíssimo problema por ajudar o povo a entender, porque não tem solução para esse problema se nós não envolvermos uma grande participação popular e tirarmos a decisão dos destinos do Brasil dos gabinetes corruptos, das rachadinhas ou dos orçamentos secretos. Vamos lá? Vamos. Olha, o recado está dado. O recado está... Calma que ainda vai ter muito, né? Hoje, eu estou vendo aqui as mensagens que estão chegando, muita gente muito ansiosa para fazer essa conversa com o Armínio. Eu também estou muito ansiosa. Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso gamer do dia. Armínio Fraga, muito obrigado pelo privilégio, pela honra que você nos dá de aceitar o nosso convite para participar aqui da nossa live. É uma honra grande para mim, você é uma das pessoas que eu mais respeito entre aquelas pessoas de quem eu discordo em parte, né? Evidentemente que tenho muitas concordâncias e, mais do que tudo, uma imensa admiração pela sua honestidade intelectual e pelo seu compromisso de trabalho com o Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Armínio. Um prazer muito grande, Ciro. Boa noite. Armínio, entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu 0%, não é? Ficando aqui no número redondo.
Entre 2010 e 1980, crescemos 2,5%, em média. E entre 80 e 30, nós crescemos 6,7%. O que está acontecendo com o Brasil, que era um dos países que mais crescia e agora parece que não consegue mais crescer? Essa é uma importantíssima pergunta. Eu começaria, primeiro, com esse período de crescimento acelerado. Foi um período de 30 anos. A parte desse crescimento era o crescimento da população. Então, para comparar, é bom olhar sempre o crescimento por trabalhador, né? Mas, assim mesmo, foi um período de crescimento excepcional. Foi um período onde duas grandes forças, dois vetores funcionaram: a industrialização e a urbanização. Beleza. A década de 80 foi a chamada década perdida. Eu acho que tem que ser analisada junto com esse período. O Brasil tinha um modelo ali, pelos idos de 80, que já claramente estava errado. Por quê? Porque ignorou a importância da educação, ignorou a importância da desigualdade e investiu pouco. Se você comparar com a Coreia, por exemplo, nesse período, a Coreia investiu mais de 30% do PIB ao ano, o Brasil menos de 20%, e a Coreia educou a sua população. Esse é o resumo. É importante incluir a década perdida nessa fase. Por quê? Porque no final o motor já estava falhando e aí eles estavam tentando fazer o carro andar mais rápido que podia, deu hiperinflação, moratória, aquela confusão toda, tem que ser creditado ao modelo anterior. Aí nós viemos para frente, tentando segurar as coisas, aos poucos parecia, de fato, que o Brasil ia recuperar uma tendência de crescimento. Isso acabou não acontecendo. Eu estava ouvindo aqui a sua introdução, sem querer me alongar demais, para a gente conversar e não discursar, mas assim, o tal do tripé, ele pode ser administrado que nem um carro. Você pode pegar um carro bom, botar um piloto bom, um piloto ruim, um piloto bêbado. Então, o tripé é um sistema, hoje em dia, adotado na esmagadora maioria dos países do mundo, que é bom senso, é puro bom senso. Você próprio sempre nos lembra que você praticou a responsabilidade fiscal no período que você foi ministro. Aquilo foi, voltou, não foi um período suave nessa área. E muito mais do que isso. Nas coisas que realmente fazem o país crescer, a partir de um certo ponto, eu diria que a partir, talvez, do segundo mandato do presidente Lula e adentrando o período da presidente Dilma, o Brasil mergulhou numa viagem nostálgica que arrebentou tudo. O Brasil voltou ao que era um modelo que ele nos levou até um certo ponto, mas depois ele quebrou. E é um modelo do quê? É um modelo de subsídio para rico, usando aqui um vocabulário para as pessoas entenderem, de um intervencionismo mal desenhado, porque eu não defendo o Estado mínimo, nunca defendi. O Brasil é um país muito desigual, não tem como sair dessa situação trágica sem dinheiro público. Agora, no entanto, a coisa foi mal desenhada. Então, era assim, era o país do Bolsa Empresário, cheio de subsídios, cheio engatilhado, falando em bom português, e deu no que deu. De lá para cá, nós estamos aí assim, vivendo o quê? Em vez de 10 anos para perder uma década, como foi ali no período Dilma, houve um colapso da economia e em 3 anos houve uma queda da renda das pessoas, semelhante ao que aconteceu na chamada década perdida. Então, assim, é impossível um país se desenvolver se você toda hora tem uma crise. Não dá. A gente tem que comprar um pouco de paz. As pessoas querem trabalhar, querem se aperfeiçoar, querem ter empregos duráveis, onde elas possam investir no seu conhecimento, melhorar a sua produtividade, o seu salário. A gente perdeu isso totalmente. Eu acho que esse é o quadro. Tem um pouco de macro, ou seja, inflação, balanço de pagamentos e tal. Olha só agora, por exemplo, você estava falando da inflação. As commodities estão lá na lua, preço. Agora está sacudindo um pouco, mas estão bem altas. Normalmente, quando a commodity está alta, o balanço de pagamento está forte, entra mais exportação. E aí o que acontece com o dólar? Cai. Não, agora aconteceu o oposto. Como a confiança evaporou, nós temos, que é raríssimo, ao mesmo tempo, commodity alta e dólar alto. Isso bate firme na inflação e na estagflação. Então, assim, eu acho que nós estamos meio perdidos, o país continua investindo muito pouco, o Estado
não investe mais praticamente. Então, infelizmente, eu acho que é tudo por fazer. Eu ainda consigo ver isso assim, com um olho mais cor-de-rosa, assim, de otimismo. Assim, é muita coisa para se fazer. Isso é bom. Assim, se não fizer, eu acho que aí realmente vai ser muito complicado. Então, eu acho que o problema não é nem tanto assim, o tripé por si, porque não tem muita alternativa, sabe? Se quiser, a gente pode entrar nesse assunto em mais detalhe. É o resto. A gente não está investindo, nas pessoas, não está investindo nos mais pobres o suficiente, e o resultado está aí. Né? E, olha, teve muita reforma também, quer dizer, falta mais do que uma agenda de reformas, enfim, qualquer que seja. Tem algo mais aí negativo que a gente não está sabendo resolver. É muito importante que você dê esse depoimento, porque o debate político é quem vai ter que produzir essas soluções, essas equações, pacificar o diagnóstico, enfim. E localizar a sede da atual crise no colapso do governo Dilma, no experimento do PT, sem nenhuma dúvida, guarda coerência com a história. Evidentemente, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não é? Mas o Bolsonaro está agravando tudo isso, mas essa crise, essa que está aí, como você registra corretamente, e nós estamos num processo eleitoral, pré-eleitoral, uma sucessão que parece que vai acontecer amanhã, e ninguém assume responsabilidade de nada. Mas eu atribuo, Armínio, deixa eu dizer aqui 3 rápidas coisas. Primeiro, para todo mundo, não é para você, o Estado tem que ter saúde fiscal. Não é para honrar a dívida, é para não depender de dívida, não é? A vida inteira eu não tenho um único dia de déficit, como prefeito da 5ª cidade, o governador do 8º estado, ministro da Fazenda, produzindo um superávit primário na boca do caixa de 5,2% do PIB, naturalmente apoiado pela força extraordinária do presidente Itamar Franco, que resistiu às pressões naquele último quadrimestre, que é a hora do restos apagado, do hora veja do fim de governo. Inflação, a única que presta é a que tende a zero. Portanto, ninguém aqui está discutindo nem equilíbrio fiscal, que é um valor imediatamente fundamental para o país e para o mundo, nem pode se contemporizar com inflação. Eu também não tenho nenhuma brincadeira possível ou tolerável com inflação. E a moeda, o valor da moeda, eu estou falando para os outros, Armínio, por favor, me perdoe. O valor da moeda não pode ser artificializado quando comparado com o dólar. Porque o dólar é um preço relativo que mexe com todos os preços da economia. Se você artificializa, por esse ou aquele truque, a sua taxa de câmbio, você, na verdade, está mexendo com a saúde do sistema de preço. Portanto, não há nenhuma discussão nesses valores. A minha questão, para ouvi-lo, é se o método que nós estamos fazendo não tem uma incongruência entre as lições dos livros, os valores corretos que anunciam e a prática corrente de todos os governos do Fernando Henrique para cá. Vou fazer rapidamente aqui uma caricatura. Apresenta-se agora uma inflação. Naturalmente, se eu tenho meta de inflação e eu só tenho uma ferramenta para combater a inflação, é a taxa de juros, o Banco Central vai atirar com a taxa de juros. Tem 2 efeitos aí. O primeiro efeito é fiscal. 1,5% de aumento da Selic custa 75 bilhões de reais por ano ao Tesouro. O segundo grande efeito é que, uma vez sinalizado para o mundo que o Brasil voltará a ter a maior taxa de juros do planeta Terra, prática que tem sido a nossa dos últimos 30 anos, ora, vai haver uma enxurrada de dólares de curto prazo para arbitrar ganhos especulativos no Brasil, que, somada à doença holandesa, que é isso que você descreveu, né? As nossas commodities valorizadas lá fora, entra uma montanha de dólar das exportações, mas entra também uma montanha de dólar quente, hot money, para arbitrar o juro brasileiro no momento em que o juro internacional está tendente a zero. Aí você artificializa a taxa de câmbio, faz com que tudo fique barato, os governantes aprenderam essa mágica, o Fernando Henrique para a reeleição, o Lula para a reeleição, e quando vem o preço disso, quebra. Não tem uma coisa errada no manejo dos valores corretos do tripé macroeconômico? Tem. Assim, o que aconteceu recentemente foi o colapso fiscal. É um tripé, agora está sem uma perna. E isso coloca pressão no juro e cria um círculo vicioso. É basicamente isso que aconteceu. O Brasil tem, de fato, uma taxa de juros que é meio
fora da curva do planeta. Ela é alta, ela tem sido alta. Ela vinha caindo, mas ela tem sido alta. Um pedaço da queda nesse período recente, boa parte foi um bom trabalho, à época, tanto fiscal quanto monetário. Mas um bom pedaço foi a depressão. O país estava numa mega depressão. Então, a taxa de juros caiu, o Banco Central foi agressivo, acho que como tinha que ser. Eu tenho a impressão que o que falta no Brasil é um sistema fiscal mais, vamos falar assim, sem muito rodeio, tá? Mais inteligente. Porque assim, a gente sabe que na recessão você precisa fazer política fiscal expansionista. O que não dá para fazer é política fiscal expansionista o tempo todo, né? Então, você tem que estar nas épocas boas, você faz uma gordura para depois, quando vem um período mais complicado, você poder, em vez de ter uma situação meio esquizofrênica, onde o Brasil já viveu tantas vezes, de chegar na hora da crise, o Brasil perde o crédito e tem que apertar o cinto na hora do problema, o Brasil tem que se fortalecer justamente para fazer política não só fiscal, vamos lá, política social anticíclica, as duas. Mas para fazer isso, você tem que ter um certo equilíbrio, nas épocas boas, acumular um pouco e depois, nos momentos difíceis, gastar. Isso não está acontecendo, nunca aconteceu. O Brasil pode ter um histórico bem ruim de moratória, hiperinflação, etc. E está nessa situação que a gente já viveu inúmeras vezes com vários regimes. No câmbio que você falou, o que acontece é o seguinte: o Brasil tem também um longuíssimo histórico de câmbio administrado e só deu dor de cabeça, só. Por quê? Porque normalmente as tensões políticas são tais que você diz assim, não, eu preciso segurar esse câmbio aqui mais um pouquinho, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, eu acho que o sistema de câmbio flutuante é como a frase famosa sobre, acho que ideia do Churchill, sobre democracia. Né? A democracia é o pior sistema, mas é melhor do que todos os outros. Então, assim, a taxa de câmbio flutuante, ela espelha um monte de coisas. O Brasil é um produtor de commodities. O que aconteceu agora não foi a doença holandesa. A doença holandesa foi a anti-holandesa. Quando a holandesa, o que acontece? Quando a commodity sobe, o dólar cai, e aí a indústria se ferra. Agora não. A commodity subiu, o câmbio subiu. Foi o oposto. E isso, obviamente, isso aí atrapalha a inflação, mesmo estando nós, tem 50% das pessoas no Brasil ou estão desempregadas ou estão na informalidade no subemprego. Tá? Então, assim, esse é o quadro. Eu acho que esse modelo está... assim, ele precisa ser... Vamos dizer, o software do modelo tem que ser mudado. Não é um problema da máquina em si. Tem que mudar o software. Isso é totalmente viável. Eu acho que no dia que isso for feito, o Brasil vai ter juros mais baixos. Nós temos uma poupança baixa também. Está hoje quem? 15% do PIB? É pouquíssimo. Então, isso, assim, se pode dizer, a nossa cultura não é asiática. Nós temos uma rede de proteção social, veio da Constituição, foi construída ao longo do tempo, ainda está em construção, mas existe. E o Brasil poupa relativamente pouco. Então, isso tudo cria uma certa tensão. Na China, os caras poupam por mais de 40% do PIB. 40% do PIB você faz chover no deserto. Entendeu? É difícil, aqui é mais difícil. Mas deixa eu lhe perguntar, a taxa de poupança é uma consequência fatalista das forças da gravidade ou é uma consequência de arranjos institucionais que a política pode fazer? Não, acho que tem um pouco de cada. Eu sempre, como economista, fugi um pouco dos assuntos ligados à cultura, capital social, etc. Hoje eu não fujo mais, não. Eu acho que nós, economistas, fugíamos porque nós não conseguimos incorporar aquilo ao nosso ferramental. É um pouco assim, eu vou procurar a carteira debaixo do poste, porque lá tem luz. Mas eu nem estava ali, eu estava lá no escuro, você tem que procurar lá. Então, assim, eu acho que a gente tá aqui com um sistema de proteção social que faz com que as pessoas não poupem. O Brasil é um país que tem essa conquista. É muito curioso que um país que é vamos dizer, uma ditadura comunista tenha optado por um regime sem rede de proteção social e capital intensivo, quando o fator abundante é gente. Essa foi a decisão da China. E aí os caras poupam. Eles poupam porque não tem apoio, não tem coisa nenhuma. Agora, nesse caso, você tem que ter o governo também dando alguma contribuição na poupança
para equilibrar um pouco as coisas. Mas o nosso sistema, acho que nós temos que ter consciência disso, ele é mais ocidental, ele poupa menos e nós temos que compensar isso com competência, com criatividade. É uma característica nossa. Eu não creio que isso vá mudar muito, mesmo com desenhos de previdência e outros que seria possível se fazer. O que eu ia te propor era isso, quer dizer, uma dinâmica em que nós, em linha com as melhores práticas internacionais, evoluíssemos para um modelo misto de capitalização, que eu defendo seja público e controlado por coletivos de trabalhadores, embora com aplicação restrita a riscos tabelados ou AAA, para dar aqui um exemplo prático, não incrementaria, não criaria uma dinâmica e um modelo tributário que diminuísse o peso da tributação regressiva, ou seja, se cobrando mais dos mais pobres, para cobrarmos mais de forma direta, em linha com as melhores práticas, volto a dizer, do mundo. O imposto sobre heranças no Brasil é de 4%, na América do Norte é 40%. O imposto de renda no Brasil, a maior alíquota é 27,5%. Eu, quando ministro, criei a alíquota de 35%. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos empresariais. Quer dizer, esse conjunto de providências que eu tenho procurado defender, guarda coerência, na sua opinião, com a linha de aumentar a formação bruta de capital, o investimento, a poupança do Brasil? Olha, ela guarda sob um aspecto, mas é preciso tomar um pouco de cuidado por outro. Vamos começar pelas pessoas. As pessoas mais pobres no Brasil, e são muitas, você sabe melhor do que eu, têm muita dificuldade em poupar. E elas contam com, no fundo, a poupança pública, que deveria fazer um trabalho redistributivo. Quer dizer, para os metade mais pobres, se você fizer uma conta de poupança para elas já consomem pouco, elas vão consumir menos ainda. Tá? Então, todo esse aparato de seguro social, de assistência social, que vai de seguro-desemprego, previdência, etc., ele é, na verdade, um espaço onde deveria acontecer uma redistribuição. As pessoas... E, na verdade, se você olhar, então, o sistema tributário brasileiro, o que você vê não é isso. Quer dizer, se você olhar os vários, vamos dizer, estratos, os décimos aí de renda, todos pagam mais ou menos o mesmo imposto. Como? Que mistério é esse? Se elas não têm renda para pagar imposto, elas pagam no que elas consomem. Cada coisa que as pessoas compram tem lá um imposto embutido. Então, isso já é um mega problema. Se você quer fazer uma política que gere renda e oportunidade para as pessoas, você precisa mexer nisso. Bom, esse é um aspecto. O sistema tributário brasileiro, eu concordo com você em gênero, número e grau. É um sistema maluco. Tanto do lado do imposto indireto, esse que está aí embutido no preço do que a gente compra, quanto no imposto de renda. No lado do imposto indireto, que é ICMS... IPI, PIS/COFINS e ISS. O imposto brasileiro é de uma complexidade colossal, é como se fossem 27 países diferentes. A gente, às vezes, eu falo, não, a gente precisa encaixar o Brasil mais no trem da produtividade global. O Brasil está para trás, ficou para trás. Bom, tudo bem, jóia. E o Brasil, portanto, precisa se integrar ao mundo. Fazendo isso direito e tudo mais, também é bom assunto para conversar. Agora, o Brasil hoje não é integrado a si próprio, Silvio. Se você quer produzir no Ceará e vender para o Maranhão, cara, é impossível. Então, a gente precisa resolver isso. Como? Com infraestrutura e com essa reforma tributária. Essa é a primeira. E a outra, do imposto de renda, essa eu acho que é assim, muito carente de uma reforma, porque você tem muitas brechas que fazem com que as pessoas mais ricas paguem muito pouco imposto. Então, aí você tem os regimes especiais do simples, do presumido, você tem regras de tributação das aplicações financeiras, regras de tributação das heranças, que merecem, a meu ver, uma reforma importante, eventualmente uma alíquota um pouco mais alta. Eu não creio que uma alíquota, como o famoso economista francês Piketty propõe, 70%, já aconteceu na história. Não creio que isso seja viável e tampouco desejável. Mas cobrar
4% dos advogados, assim, sinceramente, é um escândalo. Então, isso precisa acabar. A coisa da tributação empresa e dividendo precisa ser tratada sempre de maneira integrada e merece uma reforma também a nossa. Nós temos que tomar cuidado aí, porque tem, de um lado, as empresas que têm que decidir para que país que elas vão e, do outro, as pessoas que recebem dividendo e que, dependendo vamos dizer, de onde no sistema do imposto de renda, sem querer complicar demais para os nossos espectadores, mas que pagam muito pouco. Então, isso aí tem que mudar. Eu defendo o imposto de herança mais alto, defendo uma revisão da tributação do capital. Eu sou cético com relação à tributação da riqueza, com uma exceção, que são os imóveis, e que já são tributados, pode ser repensado. E pela razão óbvia... Mas deixa eu te dar um número. O Imposto Territorial Rural Brasileiro arrecada por ano, esse é um tributo federal, o que a Prefeitura de São Paulo arrecada por mês de IPTU, Armínio. Então, isso tudo eu acho que deveria ser revisado. Eu tenho a impressão, Silvio, que as pessoas não entendem isso. Eu andei escrevendo sobre isso há 3 anos atrás, escrevi um texto longo, bem nessa linha. E eu acho que a gente perde a autoridade moral para fazer as outras reformas que são necessárias. Eu acho que nós precisamos fazer uma reforma do Estado, nós precisamos revisitar a reforma da Previdência justamente para gerar, aí é o seu ponto, aí eu volto ao seu ponto, para gerar poupança, para poder transferir essa poupança para o que são as reais prioridades do país. Eu acho que hoje nós temos um sistema onde o gasto não está indo para ele devia ir. Isso é muito grave e é pouco entendido. Entende? É pouco entendido. Isso é um tema bem delicado para qualquer político, porque 80%, hoje é 79%, 79% do gasto público no Brasil vai para a folha de pagamento e previdência. Se você comparar isso, você gosta, e eu acho bacana fazer comparações internacionais, o Brasil é um ponto completamente fora da curva. Então, em 8 anos, isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Pode ser revisto, deve ser revisto. E eu te digo mais, 80%, 90% dos funcionários públicos vão gostar, porque a gente vai fazer um sistema melhor. É melhor. Aí, olha lá, tudo bem, tem 10% ou 20% que vão perder. Tem 10% ou 20%, pega o imposto de renda. Tem um monte de gente que vai perder, mas eles vão perder o quê? Privilégio. Então, tem que tirar. Tem que tirar. Então, eu estou bem alinhado com você nessa. Uhum. Também. Acho que a gente está menos desalinhado do que você imaginava. Sim. Espero que você não fique decepcionado. Aí, não, pelo contrário, você não sabe quanta honra me concede. Não, mas eu tenho muitas afinidades, muitas mesmo. Os valores têm afinidade absoluta. Sabe, austeridade fiscal, não é? Austeridade com a inflação, não manipular a taxa de câmbio, são coisas absolutamente sérias. A minha discussão é a metodologia brasileira, a forma como nós estamos fazendo. Pois se você tem uma política de swap cambial, vamos traduzir para as pessoas, se o mercado começa, como está agora, especulando, e tal, vai subir o dólar, o Banco Central vai lá e mete um contrato e diz, se o dólar não subir, é meu. Se subir, eu te pago a diferença. Isso é câmbio flutuante, Armínio? Olha, vamos lá. O swap cambial é uma forma de intervenção. De estatizar o câmbio. Com informação privilegiada, é a fraude que campeia. Está na delação premiada do Palocci. Isso que eu queria falar. Não condena... Assim, não tem um banco central no mundo que não use alguma forma de swap para tentar suavizar um pouco as flutuações do mercado de câmbio. Tá? É só isso. Em vez de usar as reservas, você usa o swap, que é equivalente, a não ser que você tenha na cabeça, que seria uma ideia, ao meu ver, absolutamente não recomendável, que seria fazer controle de câmbio, porque aí você fica com a reserva. Eu sei que você não quer isso, eu também estou cansado de saber, mas só porque isso é uma discussão para o técnico. Mas o swap por si só não é problema. Agora, se tem gente que tem informação, sei lá, e são outros 500. Agora, o uso do swap, ele não é muito diferente. Quando o Brasil tinha uma taxa de câmbio administrada, você usava o swap, era uma forma de não deixar o câmbio flutuar muito. Eu tenho um problema com essa política, se ela for exagerada... É esse o problema. Que é técnica, tá? Eu fui investidor, sou ainda, mas eu fui investidor internacional, trabalhei muito tempo em Nova York, e vivi isso bastante.
Quando o Banco Não sei Central se você segura, lembra, mas faz a taxa de... eu encontrei Escuta só você isso, num seminário internacional no Canadá. Você trabalhava com os Soros. Pois é. Então, na época 1995. era o maior fundo do mundo desse tipo. Quando o Banco Central suaviza muito a flutuação do câmbio, facilita muito a vida do especulador. Tá? Então, esse é um ponto. Tem uma dose ótima aí. Mas é o que está acontecendo, Armínio. Deixa eu te falar outra coisa. Veja, qual é a proporção de operação compromissada, que é essa operação que todo Banco Central do mundo faz para garantir ali a liquidez momentânea do mercado? Qual é a proporção disso no mundo? 2%, 3% da base monetária? No Brasil é 27% do PIB, está em operação compromissada. Hot money, com juros altos, absurdo, 2, 3 pontos acima da Selic. Então, o que acontece? Quando os países ficam pressionados e têm dificuldade em rolar sua dívida, não adianta chamar, como dizia um colega meu no Banco Central, a primeira vez, eu me lembro, nós tínhamos a mesma idade lá atrás e continuamos a ter. Mas lá atrás, eu era garoto do Banco Central, você na política já estava lá, governador, muito jovem e tudo mais, e eu era o diretor do Banco Central. Mas a gente estava vendo ali, quer dizer, eu tinha um colega no banco que dizia que não adianta chamar o porco de senhor suíno. Ele é o chefe da fiscalização, era uma fera, o Nelson Carvalho. Sim. Todo mundo morria de medo dele. Eu, quando tinha assim, um problema, alguma coisa, a gente pegou alguém fazendo alguma falcatrua, eu tinha 33 anos, eu sempre chamava, Nelson, vem comigo aqui que está feia a coisa. Então ele me protegia. Mas ele fala, então, assim, eu acho que essa história é o seguinte, quando o tempo esquenta, vamos dar um exemplo aqui, 2002, eu estava no Banco Central. Nós não conseguíamos vender um título público que vencesse depois de novembro de 2002, no mesmo ano. Por quê? Porque estava todo mundo paralisado com medo do governo que vinha depois. Então, acaba que depois a coisa correu bem, também justiça seja feita. Mas a grande paralisia foi essa. Diz assim, tudo bem, legal, Pedro Malan, Fernando Henrique, eu próprio e tal, vocês fazem o trabalho assim, direitinho, mas em janeiro vocês não estão aí. Então, você vai encurtando. Então, o Brasil tem um histórico de encurtar o seu passivo, gerar as compromissadas. O outro fator é o acúmulo de reservas. Tá? Isso também faz parte. Então, assim, isso é um sinal, é mais uma fragilidade. Porque se o Banco Central está com um passivo muito curto, que ele tem que rolar no overnight, ali, diariamente, o que acontece? Todo mundo que está com aquela massa de dinheiro na mão, da noite para o dia pode mudar de ideia e falar, vou embora. Aí joga o câmbio lá na lua, mesmo com juro alto. Então, são tecnicalidades importantes, eu acho que tem razão. Não é, no entanto, eu não creio que isso seja um assunto para demonizar. Eu acho que o que está mal aqui é a política fiscal que cria esse tipo de fragilidade. Agora, uma outra coisa, eu acho que é importante para os nossos ouvintes, espectadores, essa história de austeridade, né? E o que é isso, né? Isso é bom, isso é ruim? Esse é um ponto bem, bem relevante. Assim, o que acontece? Você, em momento, o Brasil macro, o gasto público no Brasil, há 20, 30 anos atrás, era 25% do PIB, hoje é 30 e poucos. Então, assim, na média não houve austeridade, o gasto vem subindo, como proporção do PIB, e com isso a carga tributária vem subindo também. Então, o que é o problema? O problema é você ter que fazer mais austeridade quando as coisas estão mal, né? Então, esse é que para mim, é o nó dessa questão. E todas essas, vamos dizer, esses truques financeiros de reduzir o prazo da dívida, etc., assim, eu considero uma medida emergencial apenas, não é para ser usado em épocas normais, justamente por isso. Você fica na mão do mercado de um jeito que não faz sentido. Inclusive, se você quer, como acho que nós queremos, um governo que invista mais, você tem que ter a dívida com prazo compatível. Você tem que ter uma dívida longa também. Enfim, muito técnico isso, mas... Não é muito técnico, não. Isso é o que é a chave da questão brasileira, se você me permitir repisar e, por repetir, ajudar as pessoas a entenderem. Porque, veja, você falou o seguinte, o gasto público no Brasil subiu, etc. Eu sei que isso é fato.
Mas quando a gente olha o orçamento brasileiro, e as pessoas se enfurecem comigo no mercado quando eu trago esse dado, o orçamento é aquela lei que se publica ano a ano, não estou falando para o Armínio, estou falando para quem não está iniciado, em que ali se identificam todas as receitas e todas as despesas do governo. Pois bem, Armínio, 53% do orçamento brasileiro do ano que vem são despesas financeiras. Portanto, nós temos que falar nisso. Mas são despesas financeiras, embora ali a rolagem seja receita também, mas 1 trilhão e 400 bi são juros. E a pancada de 1,5 de Selic é no caixa do Tesouro. Por que a elite brasileira discute um teto de gasto e deixa isso fora? Você conhece algum país do mundo que tenha estabelecido com status constitucional por 20 anos, deixando a despesa financeira fora? A maior de todas? Não, mas tudo bem, mas qual a alternativa? A alternativa, por exemplo, no Ceará, nós excluímos do teto de gasto o investimento. Ele serve apenas para estressar de forma institucional o gasto corrente. Eu sei, mas aí o risco que você corre, você conhece também melhor do que eu. Lembra em Brasília se fala da síndrome das prioridades invertidas. Tá certo? Você está dizendo o seguinte, se eu pudesse fazer investimentos bons, talvez você possa fazer, sei lá, no Ceará, o outro talvez não possa, talvez valha a pena eu me endividar um pouco mais. Acontece que esse espaço de endividamento já foi não só usado, ele foi usado e abusado. Sim. E aí você chega lá na hora e diz assim, não, eu gastei com um monte de maluquice, brecha no imposto de renda, subsídio para quem não merece, um monte de coisas que são absolutamente destrutivas, vamos dizer, da moral do povo que está vendo esse dinheiro ir para o lugar errado. O cara vai fazer isso e aí depois não me dá um dinheirinho aqui mais que eu quero investir. Tem a pessoa uma vergonha na cara. Só reforçando o seu argumento, a renúncia fiscal nesse ano de crise grave é de 350 bilhões de reais no ano de renúncia fiscal. Então, pelo menos 30% disso, assim, no escuro, no grosso, não tem nenhuma correspondência. É puro clientelismo, fisiologia e assalto patrimonialista ao Estado brasileiro. Mas esse número de 53%, você falou, é importante. Mas, assim, um pedaço é rolagem e um pedaço é juros. Sim. Quando você está com a inflação alta, como a gente está agora, um pedaço, no fundo, você está amortizando a dívida, porque aquilo ali não é juro, é só a correção monetária, aquele negócio que existia antigamente, que ninguém pensa mais. Então, é isso. Mas o que é grave é o seguinte, é você emitir, você que quer investir, eu também, se nós formos captar hoje para o Estado brasileiro, em 10 anos, você vai pagar a inflação mais 5. Tá? Esse é o custo. Lá fora. E se você for captar nos Estados Unidos, hoje, você vai pagar a inflação menos 1. Eu sei. O governo americano, o que ele faz? Ele corrige a grana com a inflação e, no final, toma 10%. O alemão, até nominal, é negativo hoje, 0,3% nominal. Então, assim, nós temos uma situação complicada, porque não tem mágica, você não consegue simplesmente ir lá no Banco Central e dizer põe o juro aqui num tal nível, sem arcar com as consequências. Como que você pode fazer isso de uma maneira responsável, sem jogar o país no caos? Você tem que ter o que você vem falando aqui desde sempre, você tem que ter uma situação fiscal arrumada. E outra coisa, por que é importante? Agora vamos fazer para o povo, não estamos falando aqui do analista financeiro, do diretor financeiro da empresa, porque na confusão do orçamento, quem se ferra é o povo. É o povo, sempre. É o que a gente está vendo. Tá? A gente enxerga isso perfeitamente. Então, o negócio da austeridade não é que... Eu acho que se o Brasil estivesse crescendo, como eu acho que pode crescer 4% ao ano, em tese, você com o tempo teria um juro mais baixo, não teria problema. Eventualmente, se poderia manter essa dívida. A dívida hoje é muito alta aqui no Brasil, tá? Muito alta. Então, assim, esses equilíbrios, infelizmente, não existe uma cirurgia que você possa fazer e amanhecer com a casa arrumada. E isso aí vai ter que ser construído, que é um saco, mas é o que é, não tem jeito. Não, eu estou de acordo com você. Agora, a gente precisa ter uma dialética. E deixa eu te propor uma aqui. Nós temos um problema de fluxo, em que a leitura superficial do tripé macroeconômico pede um superávit primário.
Isso é uma leitura apressada, porque não precisa ser conta de balanço de bodega, né? O ano fiscal, não é o que na minha opinião, o que você está querendo com o superávit primário é afirmar uma trajetória de sustentabilidade da dívida no tempo. Confere? Não é? Então, talvez devêssemos descomprimir isso e estabelecer agora o fluxo, não é, com esse conjunto de coisas. Mas a elite brasileira veta a discussão, não é, do fluxo. O que eu quero dizer? Nós mencionamos aqui o Imposto Territorial Rural. Arrecada por ano menos do que o IPTU da cidade de São Paulo. Isso depois de 20 anos de conversa fiada do PT, de ser de esquerda, não sei o que e tal. Não é? Aliás, o Lula fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique. E a Dilma também fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique. Nós estamos mal parados, sob o ponto de vista político. Mas a equação do fluxo, eu consigo ver. Quer ver? Segura aí. Se eu cortar 20% das renúncias fiscais de 350, eu tenho 70 bi por ano. Olha aí o déficit primário sumindo. Se eu fizer um imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, da forma como eu já fiz quando ministro, eu arrecado 60 bilhões, dependendo aí da progressividade das alíquotas. Se eu fizer um tributo com alíquota moderadíssima de 0,5% sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, ela atinge 58 mil pessoas e arrecada algo ao redor de 40 bilhões de reais. Olha as coisas funcionando. Percebe? Depois você tem coisas que você falou, morais, que são fundamentais. Um entregador de aplicativo, Armínio, no Brasil, paga 4% de IPVA numa moto, não é, que é o instrumento de trabalho dele, e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. Depois de 25 anos de PT, de conversa mole, ou de social-democracia do Fernando Henrique. Portanto, o fluxo aqui, veja, eu acho 3 trilhões de reais em 10 anos. Agora, então, se eu fizer isso hoje, desculpa, só terminando a provocação, se eu fizer isso hoje, esse meu esforço político, provavelmente muito difícil, mas eu acho que esse é o desafio, cai tudo no buraco sem fundo do teto de gasto para honrar a dívida. Faz sentido isso? Não, mas não cai, não cai. Se você fizer esse esforço, você vai ter um outro Brasil. Ah, sim, eu não tenho a menor dúvida verdade, de que outro Brasil nasce a partir daí. Eu vou dizer, eu faço uma conta um pouquinho diferente, mas chega no mesmo lugar, que é a seguinte: você tem hoje, como eu falei, 79% do gasto é folha e previdência. Bota a dívida então, junto, Armínio, bota a dívida junto, porque gasto corrente igual papel higiênico do posto de saúde ou gasolina do carro da polícia. A gente tem que partir da premissa que a dívida, quando você toma essa dívida, é uma dívida que você vai honrar. Eu estou falando de... Vai honrar o estoque, mas eu posso agir sobre o fluxo. Não, eu sei, mas aí você vai ter uns juros que vai ser o necessário para equilibrar a situação macro. Ou chama o André Lara Rezende. Eu sou amigo do André, mas eu não acredito que ele funcione. Não. Nem eu. Quero registrar. Estou muito curioso de aprofundar o conhecimento do assunto. O André é brilhante, mas eu também não. Minha intuição é que não dá, não. Se o André fosse pilotar a economia americana, que paga menos 1% de juros, é tranquilo. Mas como é que você chega lá? Você tem um problema de transição. Eu acho que o Brasil poderia ter um juro mais baixo, muito mais baixo. Pode. Mas você não vai chegar lá. Então, como é que eu acho que dá para fazer essa cirurgia de uma maneira responsável, sem jogar o país outra vez, mais uma crise? Quantas crises a gente já teve? Chega, não dá, ninguém aguenta mais. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que a gente precisa fazer um ajuste de 8%, 9% do PIB para redirecionar os gastos. Tá? Um pedaço disso vai para o primário, sei lá quanto, vamos dizer, 1/3. Então tem que revogar o teto de gastos. Aí o resto você vai conseguir como? Do jeito que você está falando e eu também. Um monte de brechas no imposto de renda, subsídios absurdos, e um gasto de folha que também, eu diria, em 8 anos, deveria cair 2%, 3% do PIB. Eu estou falando, aí eu preciso ficar claro, é o governo como um todo, não é só o governo federal. Uhum. Nós somos uma federação. E eu acho que dá para fazer. Tinha mais 2% do PIB que saíam do bolso do pobre e iam para as empresas, que era o BNDES. Era quase 2% do PIB, isso aí acabou. No momento não tem mais. E é do FAT e o agigantamento do BNDES com aqueles programas todos que não aumentaram. Você vê, o investimento do Brasil não subiu. Então, para que serviu aquilo na prática? Para nada.
né? Foi um financiamento barato. As empresas foram lá, tomaram e embolsaram a grana. Então, assim, eu acho que dá para fazer em 8 anos, vamos falar assim, um número meio arbitrário, eliminar esses subsídios absurdos, todos esses ligados ao imposto de renda, desonerações, etc. Pode aumentar um pouco algum imposto, essa é uma discussão política de altíssimo nível, o país tem que encarar, pode querer, não quer fazer mais, não quer fazer menos, mas tem que fazer a conta. Depois, fazer uma reforma administrativa que, eu diria, ao longo de alguns anos, traz o Brasil para o que é o topo da banda internacional. O Brasil está lá na lua, comparado com os outros países. Isso não dá para ficar nisso. Não, Armínio, no seu ponto de vista da OCDE, a quantidade de brasileiros empregados no setor público está bem abaixo da média. Mas então, alguma coisa está errada. Está errado, claro, mas está errado, sabe o quê? Está errado, sabe o quê? Veio uma reforma da Previdência, o déficit por cabeça ano entre os trabalhadores do regime geral, que é o INSS, é de R$ 1.800 por pessoa por ano. O déficit entre o servidor público do Legislativo e do Judiciário é de R$ 38 mil por cabeça por ano, mas o déficit dos militares é R$ 180 mil por cabeça por ano e o Bolsonaro, com o aplauso da elite, aumentou. É que o caso dos militares, eles tiraram da reforma, mas os próprios militares sabem que ali você tem um déficit maior porque eles têm a questão de quem deduz isso ou não, né? Então, isso tudo precisa ser equacionado. Então, tem que tirar, não tem que ter... O sistema tributário tem que ser simples. Senão você vai ter metade do país querendo fazer lobby para tirar dinheiro da outra metade. Então, isso aí a gente tem que parar. Eu acho que dá para fazer em 8 anos um ajuste radical de prioridades para o país investir mais em tudo, em saúde, em assistência social, em infraestrutura e por aí vai, e ter uma vida pacífica, onde você não tem uma crise a cada 5, 10 anos. Esse é o jogo. E aí eu acho que o juro do Brasil vai ser mais normal, vai cair tranquilo. E essa conta do Brasil, a dívida pode ser mais longa e tal. Eu não vejo, eu acho que não existe outra saída, infelizmente. Não tem outra saída. Esses 79%, politicamente, são bem complicados. Você vê que o atual presidente não quer nem saber, ele não quis incluir isso na Previdência e não quis fazer reforma administrativa. Ele fugiu das duas. Tá? Tudo bem, mas tem um custo. O que é o custo? Eu não posso dar mais dinheiro para o SUS, não posso dar mais dinheiro para a assistência social. Você devia ter um sistema de assistência social anticíclico para poder fazer direito. Esse é o caminho. Eu acho que dá para fazer, ainda dá. Mas o Brasil você adora essas estatísticas internacionais. Essa é chocante. Tem que olhar esse dado. O Brasil está totalmente fora da curva. Então, repetindo, você vai trabalhar nisso, vai trabalhar nos subsídios, vai trabalhar nos impostos, aí vai ter dinheiro para investir e, de quebra, o juro vai cair. Agora, se você chega hoje com as contas públicas em frangalhos e diz, sei lá, o Roberto Campos Neto, corta esse juro aí, está complicado. Eu estou com bastante receio do que está acontecendo aqui, tá? Porque a situação fiscal é muito vulnerável. Gravíssima. Se entra um governo irresponsável ruim, vai doer muito. Vai acontecer antes, Armínio, vai acontecer no ano que vem. Coisa parecida, você lembrou de 2002? Eu era candidato ali em 2002 e eu cansei de dizer que ia estourar a âncora cambial e tal, que você acabou depois salvando, não é, com a sua lucidez, mas vai acontecer em 2002 a mesma coisa. Agora, em 2022... Você se lembra? Eu não sei se você se lembra, nós conversamos antes... Lembro bem. Na minha casa. Lembro muito bem. Aqui. Vem aqui. Lembro bem. O pior é o seguinte, a gente estava falando a mesma coisa que a gente fala hoje. Isso. O quadro de deterioração brasileiro é sem precedente, porque agora, nós estávamos falando de fluxo, agora o estoque está passando do razoável. A dívida pública com essas pancadas de 1,5% da Selic vai galopar para 90% do PIB. Já não é 90% porque eu arrumei 170 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial e o Guedes pegou o dinheiro, o projeto que o Mauro Benevides Filho fez na Câmara, porque eu sabia que havia saldos de fundos não aplicados, e aí fizemos o projeto de lei e arrumamos 170 bilhões para pagar o auxílio emergencial. O Guedes pegou e jogou na dívida. Aí mascarou a dívida, por isso ela não cresceu. Enfim, eu tentando ajudar o país, apesar de ser, enfim, um opositor enjoado desse Bolsonaro, desse Guedes, que, enfim, mas o quadro de deterioração, na minha opinião, quer dizer, e
impede esse debate que nós estamos fazendo aqui. Você entre os seus pares, vocês não acham que são omissos em não forçar os políticos a discutir? Eu vi suas declarações falando que os políticos têm que apresentar as suas ideias. Porque se não apresentar as ideias, não vai fazer a pedagogia da mudança. Sabe, você vai me confirmar aqui uma impressão. Nós não estamos com essa bola toda. Os políticos eles têm o poder na mão. Eles têm medo da economia entrar no buraco, esse tipo de coisa. André Pécio, Armínio. Não estou brincando aqui. Eu estou fazendo a brincadeira para provocar mesmo. A questão básica é a seguinte, é o conceito. Como é que a gente ganha o conceito no meio da opinião pública? Como é que a gente vai fazer um povo que não conhece as coisas dizer que o orçamento secreto é uma aberração? Você sabe o que é que sobrou no orçamento do ano que vem para investimento federal? 30 bi. 22 estão entre emendas individuais e orçamento secreto. É um cheque em branco, eles estão roubando 40%. E ninguém diz nada. Eu escrevi um artigo nessa linha que eu considero um tanto ingênuo, mas eu acho que a gente tem que ser meio ingênuo na vida, sabia? Mas isso não é ingenuidade não, Armínio. É o seguinte, pessoal, vocês têm que mostrar o número. Olha só, eu vou governar assim, está aqui, eu vou insistir em dar 80% do gasto para a folha e para a previdência. Legal. O Ciro Gomes não, ele quer investir na infraestrutura, ele quer investir na educação, quer investir na saúde pública. Aí essa é uma boa discussão. Você conhece algum país do mundo que tenha lançado a sua infraestrutura na história da humanidade ou na atual geografia contemporânea sem influência do Estado no financiamento da infraestrutura? Não, nenhum. Não existe. Pois é. Lógico que não. Pois bem, o Brasil está com zero investimento, meio ponto percentual do PIB. Quando a gente precisa para a manutenção, 2%, 2,5%. Não, isso é um baita do problema. Eu tenho falado isso também. Não pode. Eu sou um cara bem liberal, mas não tem como. Tem muita coisa que o setor privado não faz. Não tem jeito. Sim, mas aí você imaginar debêntures conversíveis em ação, uma série de outras ferramentas de novidade financeira não são próprios para o Estado que está nessa dificuldade, fazer uma transição? Não faz muita diferença. Isso é tudo... Estoque e fluxo. Estoque e fluxo. Não, eu sei, mas você pode criar instrumentos que transferem o risco do devedor para o credor. Mas quem é o credor? É o povo, em última instância. Então, não tem muita mágica. Eu acho que é o seguinte, enquanto o Brasil não botar na cabeça que para crescer tem que investir em educação, tem que ter transporte de qualidade, tem que ter segurança, tem que ter mais investimento. Não tem. Se a gente ficar pensando em engenharia financeira, isso é quase que isso é uma cachaça. Vai virar um... Não, o dinheiro bom é o que você economiza. Isso, sem nenhuma dúvida, você tem razão. Eu acho agora, veja. A gente devia ter um orçamento que o povo entendesse. Olha aqui, gente, a grana está indo para esses 6 grupos aqui. Pum, 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 para cá. Isso é o que seria bom. Porque eu acho que aí as pessoas iam dizer, opa, peraí, está errado isso. Eu não tenho que ficar dando esse subsídio, eu não preciso fazer esse imposto desse jeito. Vou mudar. Agora... Mas é chato, porque assim, você sabe melhor do que eu, na política é muito difícil você ficar falando em custo-benefício, só fala no benefício. Não, aqui no Ceará a gente cobra 8% nas impostos sobre heranças, rapaz. Aqui no Ceará a gente cobra, faz tempo que a gente cobra 14% dos grandes salários de desembargador. Isso. E nós ganhamos as eleições aqui, porque nós temos a melhor rede de educação do Brasil. Você tem que Você tem que exportar isso aí. Eu estou tentando me exportar para o Brasil. Mas, enfim, aqui a gente discute e a sociedade compreende. Nós temos uma oposição forte, nós colocamos a discussão aqui aberta. Por que a elite brasileira não aceita essa discussão? Eu vou fazer uma provocação. Você é um cara da elite no sentido melhor do termo, do melhor sentido do termo sociológico, né? Toda a sociedade precisa da sua vanguarda intelectual, mas assim a impotência que eu sinto de ter um método no debate é uma coisa constrangedora, sabe? Os grandes jornais, agora todo mundo falando do Moro, tenha certa paciência. Qual é a ideia que o Moro tem sobre essa nossa conversa aqui? Sabe, fura meu olho, Moro, com uma ideia qualquer dessas aqui, ou pelo menos faz uma tradução do que o Armínio falou aqui. É um desastre. A situação mais grave da história e o debate político, de um lado picanha e cerveja,
que o pobre tem direito de comer camarão, que foi um sucesso, que um idiota disse que o Lula resumiu o manifesto comunista numa frase, que o pobre tem direito de comer camarão. Olha, tenha santa paciência, eu estou ficando, sabe, calmo, agora eu sou um estadista, mas tenha santa paciência. E o circo pegando fogo. Agora, mais uma... Mas, olha, eu não... Nós estamos com um monte de... Tem muitos candidatos eu acho que ainda dá tempo, tem bastante tempo para esse debate acontecer. Eu acho que é cobrar, acho que a opinião pública vai começar a entender, porque, em última instância, a turma está sofrendo, e aí elas começam a tentar entender melhor de onde é que está vindo essa desgraça toda. E vamos ver, eu sei que não é fácil, mas não tem alternativa, né? Está cedo ainda, eu acho que o debate vem. Eu acho que você pode... Vai se preparando, você gosta, faz bem, você vai ter toda a chance, eu tenho certeza. Obrigado. Tenho certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos com essa contradição. Então, o juro calopa 1,5%, está todo mundo dizendo que vem mais uma pancada de 1,5%, aí descamba para 11 pontos, cada 1,5% desse é 75 bilhões no fluxo do Tesouro, isso não se considera para fim de apuração de teto de gastos, e haverá uma grande contradição. O juro alto atrai câmbio, e o câmbio deveria, então, teoricamente, o dólar ceder como um coadjuvante importante da inflação ceder. Só que no Brasil, Armínio, a inflação é produto do câmbio, e o câmbio é produto, basicamente, de volatilidades subjetivas. Qual é o efeito da taxa de juros? Não é tanto assim, não. O câmbio hoje é o seguinte, o câmbio hoje é um cabo de guerra entre vamos chamar assim, o setor real e o setor financeiro. E o setor financeiro, por sua vez, depende do medo ou da confiança e do juro, das duas coisas. Tá? Então, o que está acontecendo hoje não é esse círculo, vamos chamar, esse círculo vicioso de juro alto e câmbio baixo, que foi o que muita gente combateu durante muitos anos e que sempre foi assim, bom, como é que a gente faz para chegar lá? Todo mundo tem isso na cabeça. Quando eu estava no Banco Central, se me perguntasse, eu dizia publicamente, qual é a maior aberração que tem no Brasil, o juro ou o câmbio? O câmbio estava baixo na época. Na época estava acontecendo isso que você está fazendo. Para mim é o juro. Para mim é o juro. Sim, mas você duvida que o Paulo Guedes está procurando, para ajudar na eleição, repetir o experimento Dilma, Lula, eu sei, Fernando Henrique? Mas hoje, olha só... Não vai acontecer, eles estão enganados. Por isso que eu digo que o modelo se exauriu. Não é que o modelo... Esse modelo não, a gestão, o software bugou, é isso. Não, o que se exauriu foi a política fiscal. A política fiscal explodiu lá na mão da Dilma e nunca voltou. E não foi porque não se fez reforma. Esse país fez muitas reformas, eu diria várias delas bastante boas. É algo mais que tem a ver com confiança, com a qualidade do Estado, com a confiança na democracia. Quando você passa 30 meses discutindo se a nossa democracia vai sobreviver ou não, você acha que isso não afeta a cabeça dos investidores? Pô, pelo amor de Deus. Afeta gravemente. Pois é, mas o cenário de 2022, na minha opinião, é câmbio para cima. Por causa disso. Nós já estamos entrando com o câmbio para cima. Eu acho que você vai ver, provavelmente, uma volatilidade enorme em função das pesquisas e do que os candidatos disserem. Vai ser interessante. Isso daí pode até ser positivo para o processo, sabe? Porque nós estamos muito vulneráveis. Agora, o que está acontecendo hoje tem um nome técnico chamado dominância fiscal, que é o que você está descrevendo. O que você está descrevendo é justamente isso. Eu estou numa situação que, quando eu aumento o juro, a minha dívida é grande e aí eu fico uma espécie de bola de neve. A gente já está nessa bola de neve. Não podemos tapar o sol com a peneira. E qual a solução? É fazer essa grande reforma do Estado, de prioridades, o dinheiro ir para onde precisa ir e as coisas melhorarem. Qual que é a teoria do crescimento assim, que eu acho que pode ser aplicada aqui para o Brasil, que é a mais básica que existe? É a teoria do quase tudo aqui pode melhorar muito. Essa é a teoria. É bem simples. Então, pega lá um monte de gente competente e vai trabalhar todo dia melhorando. Faz essa reforma, acalma, democracia se organiza um pouco mais, consolida o número de partidos, explicita os programas, e aí, de repente, a coisa anda. Hoje nós estamos no fio da navalha. Fio da navalha. Como tem muita coisa para melhorar, aí você pode ser otimista. Dizer, não,
vamos entrar aqui, vamos melhorar, vai gerar confiança e a coisa anda. Porém, se for para o outro lado, doutor, vai ser um horror. Vai ser um horror. Então, o que é esse horror? O horror assim, mais inflação, sim, mais inflação. Recessão. Isso eu acho que está apalavrado. Para 22. E, infelizmente, nós conhecemos muito bem a tal da estagflação. Isso. Não é à toa que a gente está há 40 anos sem crescer. Está aí. E um país como o nosso, eu não quero explorar muito mais do que já estou explorando, mas eu não posso deixar de ver esse privilégio. Você faz um sinalzinho aí se estiver cansando, mas a nossa turma está adorando. Você acha que um país como o nosso pode se dar o luxo de se desindustrializar totalmente, como está acontecendo? Não, mas o Brasil se desconectou do mundo. É o oposto do que as pessoas pensam. Esse negócio da economia, às vezes, é o diabo, porque as consequências nem sempre são as que a gente espera. Assim, não sei se você tem... Assim, você deve saber, que você sabe esses números todos, mas a China hoje é o centro de manufatura do planeta, a Ásia, hoje em dia, né? Vietnã, etc. A indústria na China hoje não deve ser 1/3 do PIB só. Na China. Sim. Mas veja... Então, assim... Sim, mas eu acho que nós somos... O nosso caso é gravíssimo, porque a nossa indústria ficou para trás. Então, isso é um negócio que vai ter que ser... O Brasil tem escala para fazer tudo, mas tem que fazer direito. Tem uma demanda, e isso requer uma mudança no modelo, não tem dúvida. Mas há 3 assimetrias em relação ao Brasil e o mundo, mas especialmente se nós tomarmos a China, que hoje rivaliza em graves questões com o Brasil. Né? Vamos lá. Assimetria tecnológica. O Brasil perdeu o bonde da história, ninguém está discutindo a maturidade ou o atraso extenso que a maturidade tecnológica brasileira vis-à-vis a do mundo tem. Escala, você diz uma coisa que eu concordo, o Brasil tem uma escala potencial em alguns setores de consumo de massa pelo mercado interno brasileiro, mas com a renda em precarização trágica como essa, mesmo essa vantagem, em comparação com a China, nós não temos. E o financiamento, Armínio. O mundo está há 15 anos, desde 2008, faz quantos anos dá? 13 anos, com taxa de juros negativa, e o Brasil está na contramão. E daqui a pouco o mundo vai voltar a fazer a taxa de juros e fecha a janela. Como é que a gente vai produzir com essas assimetrias desse jeito? Não, então, mesma resposta. Você tem que criar condições para ter um juro mais baixo. Por exemplo, não dá, o modelo... Você pode dizer, não, vou usar o BNDES de novo. Também, o BNDES estava distribuindo 2% do PIB de subsídio. Isso aí, não adianta achar que tem uma mágica financeira, porque esse dinheiro, você usou a frase que eu tive a sorte de falar lá atrás, de onde é que sai essa grana? Do meu, do seu e do nosso. É de lá que vem, não tem um dinheirinho que vem de Papai Noel que chega pela chaminé, ou sei lá o que é, não tem. É o mesmo problema. Eu acho que a indústria, assim, o Brasil tem alguns setores que mostram que nós não temos que ter complexo nenhum. Você olha a Embraer, os aviões da Embraer, a Embraer vendeu agora 200 aviões para a NetJets, que é a maior locadora de aviões do mundo, é do grande investidor Warren Buffett. 200, bobear, vai vender mais 1.000. A VEG, nossa, que empresa extraordinária. Então, assim... Aí você tem Marco Polo, você tem Tramontina, você tem um monte de coisa de primeiríssima aí, mais ou menos sofisticada. Eu acho que assim, você precisa fazer... A indústria é o setor mais tributado, sem dúvida. Aí você vai dizer, como que eu vou aliviar a indústria? Primeiro, faz horizontal, porque senão vai ter fila lá em Brasília e vai ser a mesma ladainha de sempre. Ponto. Número 1. 2. Se você não vai cobrar da indústria, vai cobrar de quem? Da agricultura ou dos serviços. Então, é aquilo que eu falei. Você tem lá profissionais liberais pagando 4%, 8%, 10% de imposto de renda, não dá. Então, tem que fazer essa redistribuição para ter dinheiro. Eu acho que a indústria, de fato, é curioso, porque é um setor todo engatilhado, tem subsídio para tudo que é lado, mas o imposto é alto. A carga tributária da indústria é alta. Então, você pode, de novo, mas assim, aí é aquela coisa. Vai sair de um lado para o outro. Vai fazer agora aumentar imposto sobre serviço aqui no Brasil. É o diabo. É difícil, mas precisa acontecer também. É dificílimo. Mas tem que acontecer, não tem alternativa. E aí você pode. Não, o Brasil tem tudo para ter uma indústria. Inclusive, o que acontece na indústria, como você tem muita coisa que requer transporte, o fato de você ter escala é importante.
E você produzir aqui, em vez de trazer, muita coisa é importante. Um chipzinho, não, mas tem muita coisa que é importante. Então, isso eu acho que está a nosso alcance. Agora, fala-se também, não, o valor agregado do Brasil é baixo. É verdade, mas de onde vem o valor agregado? Das pessoas, do capital humano. Então, a gente tem que educar. Vocês, a gente será, nessa área, vocês são os grandes líderes. Então, fazer isso para o Brasil inteiro. Bom, a pedida da estrutura de liderança da ciência e tecnologia brasileira, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC, professor Janine, agora presidente lá, a própria Academia Brasileira de Ciências, fala da necessidade de 2,5% do PIB de investimento em ciência e tecnologia como ideal para um país como o nosso. Nós estamos investindo menos de 0,5%. E, de novo, a contradição de um teto de gasto que vai pegar este teto hoje e vai me permitir que, no futuro, eu invista apenas este valor de hoje mais a inflação. Tudo bem. O teto é um bicho assim, eu me posicionei nesse aspecto um pouco, numa direção um pouquinho diferente, vamos dizer, da minha tribo. Eu acho que o teto, se ele estivesse funcionando, que não está, mas se ele estivesse funcionando, em 10 anos ele ia gerar uma redução, vamos dizer, do tamanho do Estado, que eu acho que é uma discussão que o Brasil talvez daqui a 10 ou 20 anos possa ter. Hoje não dá, porque justamente falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a tecnologia, falta dinheiro para alguns aspectos da educação, da infraestrutura. Só naqueles pontos em que a gente está afim, há uma necessidade brutal do Estado. Só nos pontos onde a gente tem afinidade. Agora, o problema é o seguinte, 79% está indo, precisa diminuir. Isso sem isso não tem jeito. Não tem jeito, isso aí esquece. Eu trabalhei no governo muito menos que você, mas eu sou um grande admirador, espírito público, garra, comprometimento aos montes. Então, assim, eu acho que isso pode e deve ser feito direito, mudar, tem que repensar as carreiras. É uma área que está assim, carente de uma resposta, carente. E coisa relativamente simples. Não estamos falando também de novo, coisa complicada em geral não serve para nada. Tá? Então, acho que fazer uma reforma simples, que todo mundo entenda o que está acontecendo, e aí eu acho que você libera os recursos para fazer os investimentos. Assim, eu sou simpático à ideia de dizer assim, se a gente tivesse um governo, vamos lá, esse é o atual governo. Você vai dizer agora, o país já está pendurado, aí eu quero investir mais. Devia ter pensado antes. Quando é que foi o dinheiro que você não conseguiu investir? Tá? Esse é o ponto que a gente não pode... Assim, é claro que um país todo arrumadinho pode ousar mais. Só que a gente já está com a dívida lá na Lua, o juro lá na Lua. Assim, eu acho que a gente está, inclusive, num ponto, eu não tenho muita dúvida, que dá para repetir 99. 99, a gente saiu daquela crise, foram 6 trimestres crescendo 4% ao ano, até a crise de energia, a crise da Argentina, teve um monte de crise ali naquele momento. Eu acho que dá para repetir isso, tranquilamente, se fizer direito. E aí você começa a ter um pouquinho mais de espaço de manobra. Enfim, é a nossa triste realidade. Eu não vejo hoje condições de você dizer assim, eu vou pegar agora mais 5% do PIB e vou investir. Hoje não tem. Tem que dizer da onde, sem dúvida. Essa é a grande tarefa da política. Não é? Eu sei, mas então, eu tenho uma proposta. Da onde? 79% do gasto, que não é pequeno, está indo para onde? Aí, pois é, não está indo para A, B, C, D, E, está indo para H, I, J, Z. Isso daí precisa acontecer. Aí, se isso acontecer, isso daí não é um jogo de soma zero. O Brasil vai crescer. Vai crescer porque vai ter confiança. Vai crescer porque vai ter um sistema mais funcional. E aí você entra num círculo virtuoso. Essa é a minha esperança. Infelizmente, eu entrei no governo aos 33, você entrou aos 12. Mas... Deixa eu te falar mais algumas coisinhas rápidas. Crescimento, assim, para um leigo como eu, é consequência de alguns motores. Um deles é o consumo das famílias, certo? O consumo das famílias é uma variável que vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que cresce. A única coisa onde a gente pode alcançar com uma política pública, e eu quero ouvir sua crítica, é uma reestruturação do passivo estrangulado de 63 milhões e 700 mil brasileiros, cujos nomes estão no SPC, os nomes estão no SPC. Você acha isso impertinente, você usar uma estrutura de mediação do Estado e fazer via crédito, oneroso, apenas trocando juro de 300%, 400% por juro de 15%, 16%, reais acima da inflação? Olha,
Esse é um ponto seu que ressoa assim, sempre muito bem, mas gera muita polêmica. Eu Por sei. quê? De onde é que vem a polêmica? O crédito, ele primeiro, tem vários aspectos disso que eu queria destacar sem me alongar demais. Primeiro, assim, tem demanda e oferta. Então, assim, eu quero mais consumo, eu tenho que ter investimento. O consumo, claro, o investimento, dependendo da situação, um vai na frente, ou vai o outro, mas os dois têm que ir juntos. Tá? Não tem muito como evitar. Deixa eu só, nesse ponto, eu não estou tão angustiado com a perda do passo, porque o Brasil está com 75% de capacidade instalada ocupada, 25% ociosos. Isso. Só que eu tenho medo que um pedaço não seja ocioso, seja morte mesmo. Eu acho. Esclerose. Mas não importa. Mas olha só, o que é o problema? O que é o problema do crédito aqui no Brasil? Vamos falar no... Primeiro, eu acho que essa reestruturação está acontecendo. Tá? O Serasa faz leilões e dá 90% de desconto. Está acontecendo. Está acontecendo, o sistema tem os incentivos para que isso ocorra. O que é ruim é você ter um custo do crédito tão alto. E isso é um assunto antigo, lá de antes de mim, no Banco Central. E qual é o efeito de cartel nessa taxa de juros na ponta? Então, o que acontece? Você tem no Brasil, no mundo inteiro, o juro que as famílias pagam é tipicamente um juro em cima de garantia. Tipicamente hipoteca ou financiamento de bens duráveis. Não existe você tomar... Nem o consignado, que é mais barato, é um crédito que você vai falar com... Vamos que você seja procurado por uma eleitora sua. Diz assim, Ciro, será que eu devo pegar esse dinheiro? Quanto custa o consignado? Custa 3% ao mês. 3% ao mês é 40% ao ano. Então é o seguinte, aqui, dona Maria, você vai pegar um empréstimo de 1.000 e vai passar o resto da vida pagando 400 por ano. Isso é maneira de desenvolver o país? Esquece. Então, esse troço tem que ser repensado. Vai haver um processamento, sim, tem que haver. O governo pode trabalhar as regras, vamos dizer, de provisionamento, as coisas que os bancos fazem. Eu não estou acompanhando isso de perto hoje em dia, mas eu acho que isso está acontecendo. O que é preciso acontecer é ter o crédito barato. Tá? E não adianta achar que você vai fazer um grande BNDES, porque da onde sai? Não sai. Então, o único crédito que funciona para valer, é o crédito com garantia. Não tem saída. 90% do crédito nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Ásia e tal, é com garantia. Esse é o jogo. Aí funciona. Os outros é mais complicado. Esse negócio de 3% ao mês, real, então, se for o juro real, o nominal agora está com a inflação alta, é menos, mas é inviável. Então, hoje não adianta nada você fazer a grande reestruturação e o pessoal tomar o dinheiro e emprestar demais. Você faz a reestruturação, se fizer na marra, não vai ter oferta. Quem é que vai estar lá para emprestar no dia seguinte também? Então, isso vai ter que ser feito, é do interesse dos bancos fazer, e aí vamos ver. Mas tem que ter crédito com garantia. Esse é um assunto fundamental. Isso, no Brasil, é difícil. A cultura é de proteger, entre aspas, o devedor, mas aí não tem oferta de crédito. É isso. Deixa eu lhe fazer a última pergunta, porque eu já passei de dar conta do abuso da sua gentileza. Faz sentido tirarmos um pedaço pequeno das reservas, hoje ali ao redor de 350, 360 bilhões de dólares, para fazer uma espécie de fundo soberano de crédito em dólar para reestruturar passivos de empresas brasileiras que investam? Faz sentido isso ou é uma aberração? Não é uma aberração, mas eu acho que não vai chegar lá. O que acontece? Primeiro, o governo. Quando você vai pegar o dinheiro, pegar as reservas e vender, o Banco Central vai, de alguma forma, ter que esterilizar esse número, porque o Banco Central fixa a taxa de juros. Então, você vai, no fundo, contrair uma dívida em real, tipicamente uma dessas compromissadas, curto prazo. Eu não vejo assim muita... Eu preferiria ter um fundo modelo chileno, uma coisa assim. Modelo chileno é o que você recomenda que eu estude?
Oi? O modelo chileno é o que você recomenda que eu estude, porque são 6 milhões de empresas brasileiras no Serasa hoje. Não, mas eu acho que esse processo é outro, porque essas coisas não se comunicam. Eu estudaria o chileno, o norueguês. Alguma coisa assim, melhor. Eu acho que isso aí, o dinheiro, quando ele vem de fora, ele acaba tendo que ser esterilizado pelo funcionamento do sistema monetário. E aí você não ganha nada com isso, na prática. Eu acho que você ter um fundo soberano, algum tipo de administração é importante. Para não acontecer, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, aqui eu amo a minha cidade, o meu estado. Mas nós aqui, toda vez que o petróleo sobe, a turma torra o dinheiro, dá aumento para todo mundo e tal. Aí o negócio normaliza. Menos Niterói, que não por acaso é a que está melhor administrada, que não fez isso. A única cidade que não torrou o dinheiro, que criou um fundo e que está fazendo o investimento, Niterói está muito bem. Pois é, o Espírito Santo fez isso brilhantemente. O mesmo petróleo, que eles também têm, administraram melhor. E estão lá, os Espíritos Santo. Hoje, quando você cruza a fronteira para o Espírito Santo, é outro país. Bom, Armínio, dá para fazer. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Você está muito bem, melhor do que ainda sempre esteve. Não é? E essa percepção sua é muito afim com a minha, do seu ponto de vista de que nós estamos no fio da navalha, de que é preciso debater com profundidade e com pluralidade de ideias nossas saídas para o Brasil. Te agradeço muito o privilégio, a nossa live bombou aqui com você, não tinha dúvida disso, e eu espero outra oportunidade de chamá-lo mais uma vez, mas eu lhe agradeço muito esse privilégio que você nos deu hoje. Obrigado, eu que agradeço o convite aí, tudo de bom, siga na luta aí, você é guerreiro, o Brasil precisa. Vou seguir sim, um grande abraço. Abração. Abraço. Sensacional a conversa, hein? Muito boa. O cara se garante, Acho que todos nós aprendemos muito com você e com a Armínio hoje. A conversa foi muito boa para o nosso país. Olha, a live contou com audiência de pessoas muito importantes, como Eduardo Moreira. Eduardo Moreira? Opa! Queridíssima Mara Luque. Irmão querido, um abraço a você. Grande. Muito obrigado por tudo, Eduardo. Você é desses brasileiros que está aí na luta, tentando ajudar o nosso povo a entender as coisas. A Mara Luque. Mara Luque, minha querida, muito obrigado a você. Eu vou confidenciar, que ela mandou mensagem para mim pelo WhatsApp. Tô com muita inveja, porque não foi no My News esse papo de vocês falar. Vai ser um bom debate. Quem sabe em outra oportunidade vocês vão juntos lá. Então, André Perfeito. André Perfeito, meu companheiro, grande companheiro também, operador do mercado financeiro, mas pensa grande, pensa no Brasil. Muito obrigado, meu irmão, pela audiência. Celso Rocha de Barros e muitos outros. Celso Rocha, um abraço, obrigada, um privilégio a sua atenção, a sua audiência. Muito obrigada a todos. Bom, e agora? E agora chegamos ao fim da nossa live do Cirão. Jura? Bom, vejam vocês o que é que nós conversamos aqui. Um economista que se pode dizer conservador, embora seja uma pessoa extremamente arejada e tem espírito público, gosta do Brasil, já deu a cara para bater, está dizendo aquilo que eu estou tentando dizer. O Brasil está no fio da navalha. Nós podemos estar indo para o brejo como nação. E quem tem que prevenir essa implosão da nossa nação somos nós, os homens e mulheres que escolhemos a política por vocação. Não é possível que os candidatos queiram fraudar esse momento brasileiro, porque o problema é tão grave que só tem solução se a gente envolver a população de forma consciente. Muita gente se queixa que eu não entro na demagogia, etc., mas eu não quero enganar as pessoas. O Brasil ou envolve a população. Porque, veja, quando eu propus aquilo que eu propus aqui, o Armínio diz que é correto aquilo, eu estou propondo coisas que vão ferir o interesse. Se eu vou criar um tributo sobre grandes fortunas, mesmo que seja moderado, de 0,5%, 58 mil pessoas poderosíssimas do Brasil querem comer meu fígado. Vão me destratar, não vão dizer que eu não tenho boas ideias, vão dizer que eu sou, mal-educado, que eu sou destemperado, porque não podem me chamar de ladrão nem de incompetente. Por isso eu faço um apelo, Lula, vamos debater, não adianta nada você com 77, 78 anos de idade chegar na presidência da República achando que vai repetir aquilo que aconteceu lá atrás. A situação do Brasil é outra que você não está entendendo. Chama o Márcio Postman para ele te dar as expressões do que está por vir aí. Se você não politizar essa discussão, você vai cair, você vai pagar mais caro do que já pagou. Ô Bolsonaro, você está desastrando a nossa nação. Ô Sérgio Moro, você é quem nessa fila? Não é? Qual é a ideia que você tem para essas questões todas?
enfim, eu ia dizer aqui uma coisa, acha que essa lambança de combater a corrupção, na verdade, do jeito que você fez, só fez garantir a impunidade para todos os pilantras desse país, porque a corrupção é grossa e grave, e você, como politiqueiro que é, seu Sérgio Moro, venha debater, nós precisamos ajudar o povo brasileiro a entender os problemas. Enfim, por agora fica assim, né? E... Eu vi aqui que também o economista Igor Rocha entrou. Igor Rocha, grande brasileiro também. É importante dizer que as pessoas entraram, comentaram e enfim. Olha, eu fico feliz porque eu vou tentar puxar essa discussão, porque, enfim, ganhar ou perder a presidência da República é o povo que diz com a bênção de Deus. Mas nós não podemos deixar o nosso país entrar o ano que vem sem aprofundar a consciência do grave problema que nós temos e debater as soluções, porque se a gente não debater, o povo vai achar que vai cair do céu solução e vai ser uma grande amargura que vai finalmente emborcar a nossa nação e, quem sabe, comprometer a nossa própria democracia. É verdade. Tchau, pessoal. Foi uma live inesquecível. Foi muito boa, né? Foi muito boa. Muito obrigado, Armínio Fraga. Você é campeão, meu irmão. Muito obrigado pela audiência. E aí, turma boa, Grande Brasil, boa noite. Até terça-feira que vem, a última live do ano, que eu também preciso entrar de folga para retemperar as energias e entrar 2022 com os 4 pés nos peitos desses fuleiragens que querem ser presidente do Brasil sem apresentar uma proposta, uma biografia, uma solução e mentindo para o nosso povo. Beijo, Brasil Grande! Tenho falado muito com vocês sobre os erros que a Petrobras do governo Bolsonaro vem cometendo e os males que está causando ao povo brasileiro. Mas não basta ficar na denúncia, é preciso propor soluções. A partir de hoje, eu vou explicar como eu farei para baixar o preço dos combustíveis, para devolver a Petrobras aos brasileiros, para transformá-la no longo prazo na maior, mais moderna e mais ecológica empresa de energia do mundo. Serão várias medidas que tomarei desde o primeiro dia de governo, caso o povo brasileiro me conceda essa honrosa missão. Na verdade, essa luta já começou. Se você reparar, eu sou o único pré-candidato que está mobilizando os brasileiros para impedir a venda da Petrobras, para interromper a tremenda negociata que Bolsonaro e Guedes estão fazendo por debaixo do pano. Mas já disse e repito, se venderem a Petrobras, tomamos de volta. Quando eu falo tomar de volta, não significa quebrar contratos, tomar na marra. Significa o governo recomprar ações, assumir mais controle e recolocar a Petrobras a serviço dos interesses do povo brasileiro. Tudo isso sem que ela perca valor nem competitividade. Já disse e repito, o governo vai começar a recomprar ações no segundo dia da minha gestão. Mas já na véspera, no primeiro dia de governo, vou convocar o Conselho de Administração da Petrobras para pedir a mudança na atual política de preços da empresa, para acabar esse absurdo de brasileiro pagar combustíveis em dólar. Vou provar que é possível mudar essa política e a Petrobras continuar a ter um bom lucro. Já disse e repito, vou mudar a política de preços garantindo lucro. Além dessas medidas imediatas, vou plantar as bases durante todo o governo para transformar a Petrobras na maior, a mais moderna e a mais ecológica empresa de energia do mundo. Para ela deixar de ser apenas uma petroleira, para ser uma empresa de energia do futuro, capaz não só de explorar petróleo e gás de forma menos poluente, como de desenvolver fontes alternativas de energia. Será o ingresso da Petrobras na era da economia do conhecimento. Já disse e repito, quero uma Petrobras verde que produz energia boa para o Brasil e para o planeta. Nos próximos episódios, eu vou detalhar estas propostas, começando pela mudança da política de preços. Mas é bom que eu diga logo, a política de preços da Petrobras é ruim porque o modelo econômico do país é péssimo. Quando o modelo econômico é péssimo, ele pipoca em várias áreas. Pipoca fazendo o país parar de crescer, pipoca aumentando o desemprego, pipoca aumentando a fome e pipoca aumentando os preços de tudo. Portanto, mudar a política de preços da Petrobras é apenas um detalhe de uma mudança maior e necessária.
a mudança do modelo econômico que vem paralisando o Brasil há décadas. E isso nós vamos fazer.